O pesquisador Andrigo Barbosa Dinardi, da Unesp de Jaboticabal, fala sobre a quimioterapia em cães e gatos. Ele, em conjunto com a doutoranda Marília Gabriele Ferreira, analisam como o diagnóstico do câncer e a necessidade de quimioterapia influem na vida dos tutores dos animais. A ideia é desmistificar o tratamento quimioterápico nos pets, mostrando que, além de efetivo, ele não é agressivo para os animais. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre quimioterapia em cães e gatos, ou seja, os pets. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Andrigo Barbosa Dinardi, pertencente ao campus da Unesp de Jaboticabal. Professor, prazer em tê-lo aqui no nosso Ciência Sem Limites. Eu que agradeço a presença da TV Unesp, participando e atuando aqui dentro do Hospital Veterinário. Perfeito. Professor, para quem está nos vendo, antes da gente entrar basicamente no assunto e rapidamente, qual é a sua formação acadêmica? Eu sou médico veterinário e minha área de atuação é dentro da oncologia veterinária, bem como trabalho com cirurgia. Perfeito. Agora, com calma e com tempo, o que é quimioterapia em cães e gatos, os chamados PETs? Certo. É mais uma estratégia que nós temos, mais uma ferramenta usada no dia a dia contra o câncer. Atualmente, existe uma grande frequência e incidência de casos de câncer nos animais de companhia, nos cães e nos gatos. E nós utilizamos a quimioterapia antineoplásica no tratamento dessa enfermidade. Sempre existiu câncer em cães e gatos ou de certos anos para cá, sei lá, 20, 30 ou 10 anos, ficou mais evidente em função de alimentação, em função da evolução? Sim, sempre existiu, mas sem dúvida nenhuma, nós temos observado um aumento da incidência dos casos de câncer em cães e gatos. Por qual motivo? Especialmente pelo aumento da expectativa de vida dos animais de companhia. Então, cada dia que passa, em virtude dos avanços que acontecem dentro da medicina veterinária, os cães e os gatos vivem mais e acabam ficando mais predispostos, de alguma forma, à ocorrência de casos de câncer. O senhor falou no início do nosso bate-papo sobre o hospital, né? O senhor não atua sozinho no setor de oncologia, né? Parece que o senhor atua junto com a professora Mirella, que é a atual supervisora deste hospital. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre o hospital? Vamos lá, vamos conferir. Roda o VT da professora Mirella. Dentro do hospital veterinário, ter um segmento de quimioterapia dentro do setor de oncologia, eu acho que ele é um complemento essencial para quem tem, dentro do nosso serviço hospitalar prestado, um ambulatório específico de oncologia. Então, não basta a oncologia, ela não basta apenas o diagnóstico, ela precisa ter a abordagem do paciente e a abordagem passa necessariamente pelo tratamento. E a grande parte das vezes, o tratamento do paciente oncológico passa pela quimioterapia. Então, a importância de se ter um tratamento quimioterápico dentro aqui dos nossos próprios do hospital é, sem dúvida alguma, um diferencial muito importante para o serviço prestado pelo nosso hospital. Parabéns, hein, professor, pela depoimento da professora Mirella, que atua junto com o senhor no mesmo setor, né? Isso mesmo. O nosso serviço de oncologia veterinária, aqui do Hospital Veterinário da Unesp, campus de Jaboticabal, é composto com a presença de diversas pessoas. Entre elas, a professora Mirella, como você mesmo disse, eu participo desse serviço, contribuo e contamos com a participação de inúmeros pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, bem como também os residentes do nosso hospital. Professor, o tratamento nos PETs, né, na oncologia, na quimioterapia, no câncer, comparativamente ao ser humano, tem a mesma reação? Cai pelos dos animais? Porque do ser humano muitas vezes cai cabelo e tal. Como é que é feito esse tratamento? É semelhante? É semelhante, João, mas vamos colocar aqui uma questão importantíssima. Em geral, os cães e os gatos toleram muito melhor o tratamento quimioterápico
quando comparado com os humanos. E uma das razões é a questão da dose. Lembrando que dentro da medicina veterinária nós utilizamos uma dose menor quando comparada com a dose que é utilizada na medicina. Por conta disso, né, os efeitos colaterais não são tão pronunciados nos animais de companhia. E os animais reagem mais rapidamente ao resultado comparado ao ser humano? Em alguns casos, sim. E a quimioterapia, ela é super importante, ela deve ser feita em diversas situações. Como, por exemplo, antes do tratamento cirúrgico, em algumas situações depois da cirurgia, e existem alguns tipos de câncer em cães e gatos que são tratados exclusivamente com o tratamento quimioterápico. Bom, parabéns, professor. Quem quiser contactar o hospital, o telefone está aparecendo aí na tela, né? Pode entrar em contato com o HV, com o setor de oncologia, para que tenha um diagnóstico. O senhor tem um orientado, uma doutoranda que esteve recentemente concluindo pesquisas nos Estados Unidos. É a Marília Gabriele. Isso. Fale rapidamente sobre a pesquisa dela, o tema da pesquisa, e a gente pode falar com ela no bloco seguinte, porque estamos chegando ao final deste bloco. A Marília desenvolveu um trabalho belíssimo, tanto aqui no Brasil, como também parte dele nos Estados Unidos, avaliando o sentimento dos proprietários que têm os seus cães que acabam recebendo quimioterapia. Vamos conversar com ela no bloco seguinte? Vamos lá. Eu agradeço a sua participação, então, no Ciência Sem Limites, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença. Para você contactar o pesquisador e professor Andrigo Barbosa de Nardi, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. É andrigo@fcav.unesp.br. Para conhecer um pouco mais sobre o campus de Jaboticabal da Unesp, www.fcav.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e no bloco seguinte nós vamos conversar com a pesquisadora Marília Gabriele, aqui do campus de Jaboticabal da Unesp. Em um instante só, a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa desta semana, nós estamos falando sobre quimioterapia em cães e gatos. No bloco anterior, nós conversamos com o professor Andrigo Barbosa de Nardi, que é o orientador da pesquisadora Marília Gabriele Ferreira, a qual está ao nosso lado e realiza uma ampla pesquisa sobre o impacto da quimioterapia nos tutores, ou seja, nos proprietários. Prazer e obrigado pela sua participação no Ciência Sem Limites, Marília. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando do nosso trabalho, da nossa pesquisa aqui no campus. Conta para quem está nos assistindo, como é que você teve essa ideia de realizar, você como médica veterinária, né, e agora no doutorado, de ter essa ideia de pesquisar o impacto nos tutores, né, nas pessoas que estão ali cuidando dos pets, sobre especificamente quimioterapia? Essa ideia surgiu inicialmente há algum tempo, na verdade. Veio de uma experiência pessoal, né? Nós tivemos uma cachorrinha há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, que ela foi diagnosticada com câncer e nós iniciamos o tratamento quimioterápico nela. E ela não era só a nossa cachorra, ela era minha irmã, fazia parte da nossa família e o impacto que isso teve na nossa família foi assim, uma coisa nós ficamos bastante preocupados, incomodados, estávamos sempre nos perguntando com relação à qualidade de vida dela, nos questionando se estávamos tomando a decisão correta. E aí, diante dessa situação, alguns anos posterior, eu iniciei a minha graduação na medicina veterinária e essa pulguinha atrás da orelha, ela sempre se manteve. E aí eu resolvi, então, conversar com o professor Andrigo, meu orientador, e nós estruturamos um trabalho com o auxílio de psicólogos para entender melhor como que o diagnóstico de câncer e a quimioterapia impacta na vida desses tutores. E diante dessa pesquisa, você recentemente, né, esteve até nos Estados Unidos. Isso. E lá, que trabalho que você realizou?
A proposta nos Estados Unidos foi justamente realizar exatamente a mesma pesquisa. Nós conduzimos essa pesquisa aqui no Brasil com tutores brasileiros e conduzimos a mesma pesquisa nos Estados Unidos. A ideia foi realmente avaliar os transtornos emocionais causados, quais são as expectativas, os anseios, os medos desses proprietários frente ao diagnóstico e também frente ao tratamento quimioterápico. Até então, a gente pode dizer, ou se você tem conhecimento ou não, é um trabalho inédito no Brasil? A nível nacional, sim, não tem nenhuma pesquisa que englobe todas as áreas que nós estamos avaliando, né? Visto que nós temos o envolvimento de psicólogos nessa pesquisa e temos avaliações aí, traçamos o perfil psicológico desses tutores e tentamos associar isso com a relação, com a situação do PET, né? Nos Estados Unidos tem pesquisa semelhante? Nesses moldes não, mas tem algumas pesquisas avaliando sim o papel, né, como que impacta a quimioterapia no tutor, mas não avaliando os transtornos emocionais também associados a isso. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 12 meses, foi um ano que eu fiquei nos Estados Unidos, eu pude acompanhar integralmente o serviço de oncologia veterinária, que foi onde eu atuei, né, eu diretamente eu conversava com os proprietários. Aqui no Brasil, quantos tutores você auxiliou e você realizou a pesquisa? Aqui no Brasil foram 300 tutores entrevistados. Aqui no hospital de... Só aqui no Brasil. No HV de Jaboticabal. Só no hospital de Jaboticabal. Perfeito. Nós temos alguns depoimentos de alguns tutores. Vamos assistir? Com certeza. Roda o VT. O Ted foi diagnosticado com câncer em maio de 2015. Então ele tinha um câncer no intestino grosso. Isso explicava o porquê que ele fazia fezes com sangue, né? Ele já sofria desse problema há cerca de 4 anos. O meu sentimento, quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, foi um sentimento de impotência e muita tristeza. Porque o câncer, quando eu ouvi, né, essa palavra, foi como uma sentença de morte. Então eu tive a sensação que eu ia perder o meu cachorro, eu só não sabia quando. A Josefina foi diagnosticada em 2014, final do ano. A verdade, quando você recebe uma notícia dessa de câncer num animal ou numa pessoa, você fica com muito medo. E a nossa principal preocupação foi o medo de perder que é um ente querido da gente. Ela foi diagnosticada de final de maio, começo de junho de 2016. Ai, foi muito difícil, né? Foi um sentimento de tristeza, de medo, né, de perder ela, mas foi, depois que a gente vai conhecendo, foi muito tranquilo. Eu senti muito medo quando foi me proposto esse tratamento, porque eu não acreditava, né, que teria um resultado, porque eu já estava com a crença de que ele ia morrer. Medo de perdê-la, né, que a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia como que era, e depois que fomos interagindo, né, com o médico, tudo foi muito bom, muito tranquilo. Quando eu fui atendido pela doutora veterinária que diagnosticou e me indicou o tratamento da doutora Marília, eu tive uma grande esperança. Mesmo estando com medo, a sensação foi de esperança, porque o tratamento era uma esperança de uma coisa que na minha ideia não teria cura. Na primeira quimioterapia, ela teve vômito no primeiro dia, uma vez. Depois ela reagiu normalmente, como não estivesse fazendo nada. Comia, tudo normal, foi tomar água, tudo igual. Quando ela iniciou o tratamento, para ela foi muito melhor do que para mim. Eu estava com medo, ela não. Então ela reagiu muito bem, somente no fim do tratamento ela teve uma pequena probleminha, que foi um pequeno sangramento junto com a urina, mas para ela não trouxe nenhum problema. Ele reagiu muito bem à quimioterapia. Ele não teve nenhum efeito colateral, nada. Simplesmente ficou normal, como se não tivesse passando por nenhum tratamento.
Eu recomendo quem for passar por isso, que pode fazer. Eles reagem muito bem, eles têm uma recuperação muito boa e um retorno muito grande. Pode fazer tranquilo. Eu recomendo a químio a outros tutores, sim, porque ela pode significar a cura por uma doença que muitas vezes a gente acredita que não tem cura, mas é possível. Eu recomendo quimioterapia para todas as outras pessoas. Esqueçam o medo, assumam que é um tratamento bom, que resolve. Foi isso que me trouxe a minha cachorra de volta. Ela está bem hoje comigo. Já são 2 anos e ela está forte, saudável e, se Deus quiser, vai continuar por muitos e muitos anos junto com a gente. Hoje eu e a Pulente estamos muito bem. Foi muito bom o tratamento e ela está ótima. Eu agradeço muito por tudo que foi feito a ela e hoje ela está plena, saudável, vivendo muito bem, nos dando felicidade, nos dando carinho, amor, que é o mais importante. Ted está muito bem, né? Faz 2 anos que ele fez a cirurgia, né? Que ele retirou o tumor e ele está excelente. Eu acredito que ele está curado. Parabéns pelo depoimento desses tutores que foram sob a sua coordenação. Realmente, pelo que nós vimos, é um processo extremamente tranquilo, Marília? É um processo que é bastante interessante isso, inclusive, porque é muito comum, é bem corriqueiro a gente observar esses proprietários trazendo para a gente esses anseios com relação à medicina humana. E pavorosos. Sim, sempre muito assustados, bastante medo, eles sempre descrevem essas sensações e aí, ao passo que a gente vai iniciando o tratamento, eles vão vendo que não é tão traumático, né? Quanto eles imaginam, eles vão ficando bem mais tranquilos e bem mais confiantes com relação ao tratamento. Agora, diante das suas pesquisas, mais de 300 entrevistados. Lá nos Estados Unidos também deve ter tido centenas, né? Tivemos 200. 2 centenas. Como é que você, como pesquisadora, como doutoranda, você analisou qual é o ponto principal que atinge esses tutores? Ou seja, é a morte do bicho? Principalmente a perda do paciente, né, a perda do membro da família deles, e também eles reportam muito o medo do sofrimento, de ver o animal sofrendo. Então eles acharem que os efeitos adversos da quimioterapia trarão um sofrimento intenso ao animal, eles se questionam se isso valeria a pena, isso no momento inicial. Para quem está nos vendo pode estar perguntando, causa dor para o animal? Não é nossa intenção que o tratamento cause qualquer tipo de dor ao animal. Nossa intenção é que ele tenha a melhor qualidade de vida possível durante a terapia. Perfeito. Nós vamos continuar conversando com a Marília no bloco seguinte. Para você contactá-la, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela. gpafmarília@gmail.com. Para você saber mais sobre o campus, www.fcav.unesp.br. É rapidinho, um instante só, a gente já volta. O Ciência Sem Limites está de volta. O assunto do programa desta semana, quimioterapia em pets, ou seja, em cães e gatos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a pesquisadora Marília Gabriele, doutoranda aqui no campus de Jaboticabal da Unesp. Marília, nós vimos aí vários aspectos, mas quem está em casa pode perguntar, quanto tempo demora um tratamento nos pets, comparativamente, né, ao ser humano? Certo. Depende do tipo de tumor que a gente está tratando, né? Então, em média, vai variar em torno A quimioterapia são essas imagens? São essas mesmo. Então, vai variar em torno de 2 a 6 meses, depende do tipo de tumor, vai depender da espécie. Então, tem tumores que são mais comuns em fêmeas da espécie canina, tem tumores que são mais comuns em machos, tem tumores que vão ser mais prevalentes na espécie felina. Em termos da sua pesquisa, o que você ficou muito evidente com relação aos tutores?
Foi bastante interessante nós vermos o ponto de vista dos tutores ao longo do tratamento, porque a pesquisa foi realizada em 2 momentos, então antes de iniciar a quimioterapia e ao longo da quimioterapia. Então foi muito gratificante para nós termos observado que na grande maioria esses tutores relataram que a quimioterapia foi benéfica ao paciente, que a qualidade de vida do nosso paciente durante o tratamento foi muito boa. Isso tudo só comprova para a gente que estamos seguindo o caminho certo. Né? Isso foi bastante interessante nessa pesquisa. No seu ponto de vista, você acredita que no Brasil aumente os hospitais veterinários ou clínicas que possam realizar a quimioterapia? Eu imagino que sim, porque cada vez mais a gente tem visto aí a procura dos tutores por essa especialidade e a gente tem visto cada vez mais colegas se especializando nesse sentido. Nós estamos falando em tutores, nós temos mais depoimentos. Vamos ouvir e ver o que eles têm a nos relatar? Com certeza. Roda o VT. O Kenji foi diagnosticado com câncer em 2015. E ele foi diagnosticado com mastocitoma grau 2. Quando eu recebi a notícia que o Kenji tinha câncer, eu fiquei apavorada, essa é a palavra, apavorada. A gente, na verdade, vê o câncer como uma sentença de morte. Eu já perdi vários membros da minha família com câncer, então a sensação que eu tinha é que eu ia perder meu filho canino com essa doença. Quando a Dalila foi diagnosticada com câncer, faz aproximadamente 2 anos, foi um sentimento de desespero, porque a gente vê tratamento de câncer em humano e a gente vê todas as complicações que tem. O diagnóstico da Pete de câncer foi em agosto de 2015. Ela tinha um tumor, uma neoplasia sacro-anal. No momento em que eu soube que a Pete tinha câncer, eu perdi o chão, uma vez que eu já sabia que eu iria perdê-la, pois em momento algum passou pela minha cabeça que eu iria obter a cura dessa doença. Quando o veterinário prescreveu a quimioterapia, no começo eu fiquei bastante receosa, em função dos efeitos colaterais que a gente conhece na medicina humana. Eu não tinha noção de como isso seria com ele. Eu tinha fechado comigo que eu não faria quimioterapia em hipótese alguma, pois na minha cabeça isso iria apenas judiar mais do animal, iria tirar a qualidade de vida dela. Então eu tinha isso comigo fechado, que eu não faria quimioterapia. Quando eu descobri que teve que fazer a quimioterapia nela, eu senti meio que um desespero, porque eu não conhecia muito bem como era a quimioterapia em animais. Eu optei fazer a quimioterapia e fui surpreendida, pois a Pete reagiu muito bem. Ela melhorou tanto a qualidade de vida dela quanto a regressão, embora não obtivemos a cura, mas regrediu consideravelmente a doença. Não apresentou nenhum efeito colateral, não caiu pelo, não perdeu o apetite, não ficou amuada. Ela saía da quimioterapia brincando, ela comia normalmente, ela não vomitava. O que eu achei da quimioterapia para animais é que foi muito tranquila. A quimioterapia não tem tantos efeitos adversos como em humanos, cai pelo. Em animais, a minha cadela, Dalila, não caiu pelo. O máximo que ela teve foi algumas dermatites atópicas, só. Foi bem tranquila a quimioterapia nela. Kenji nem parecia que estava fazendo tratamento nenhum, ele ficou super bem, da mesma forma que ele iniciou, ele permaneceu, não teve absolutamente reação nenhuma. Recomendo a quimioterapia. Se você não faz a quimioterapia, pode ser que a neoplasia volte, isso pode complicar a vida do animal, pode ter uma metástase, então é bem importante a quimioterapia. Então, de maneira geral, eu digo que valeu muito a pena fazer a quimioterapia. O tratamento da Pete durou praticamente 1 ano e durante esse 1 ano ela esteve comigo, feliz, brincando. Era minha cachorra, era que eu tive a vida inteira e ela continuava sendo a minha cachorra sem alterar a qualidade de vida dela, o humor, apetite. E se num futuro for sugerido eu precisar novamente optar, eu com certeza iria realizar a quimioterapia em outro animal. Olha, do meu ponto de vista, eu recomendo a quimioterapia aos demais tutores, porque a gente não acredita muito nela, né? A gente tem uma visão um pouco
da medicina humana sobre a quimioterapia, mas eu recomendo sim, porque vale a pena. A gente desmistifica um pouco depois que a gente faz esse tratamento. Dalila tá bem, tá correndo, brincando, comendo normal. A quimioterapia não atrapalhou a vida dela em nada e isso para mim é muito vantajoso, porque eu fico feliz de vendo ela ficar feliz também, de vendo ela feliz. Hoje o Kenji está com 5 anos e ele está vivendo super bem, sem sintoma mais nenhum. A gente vem, faz o acompanhamento semestral, anual e ele tá perfeito, não teve mais nenhum indício de câncer. Kenji e a Aline são muito felizes hoje. Marília, nós vimos nos depoimentos a satisfação e a alegria do bem-estar do tutor e do animal. Sim. É esse o objetivo da sua pesquisa? Onde é que você quer chegar? Com certeza. A pesquisa ela teve justamente esse impacto, essa ideia de avaliar o impacto que a quimioterapia ia ter no tutor do paciente com câncer. E a nossa pesquisa mostrou que realmente, ao longo do tratamento, essas pessoas se sentiam mais confiantes, visto que o paciente ele apresentava menos efeitos colaterais, apresentou melhora da qualidade de vida. Isso tudo mostra pra gente que realmente a gente está desmistificando a quimioterapia aí dentro do contexto da oncologia veterinária para o tutor, visto que é muito comum esse tutor associar os efeitos da quimioterapia na medicina veterinária com a quimioterapia na medicina humana. Você já tem algum dado preliminar? Onde é que você quer chegar com essa pesquisa? Olha, com certeza o nosso objetivo maior são os tutores que no futuro estarão nessa situação. A nossa ideia, sem sombra de dúvida, é clarear esses horizontes para essas pessoas que se encontrarão nessa situação de devo ou não começar a quimioterapia no meu paciente. E quem está em casa, e você pode esclarecer, determinadas clínicas veterinárias já realizam quimioterapia? Já. Muitos lugares hoje, atualmente, já realizam quimioterapia em cães e gatos. Para a gente fechar o programa, que recado que você dá aos telespectadores que estão nos vendo e que são proprietários de pets e que possam ser diagnosticados com câncer? É importante sempre pesquisar sobre o assunto, né, ouvir o que o veterinário tem a dizer e, obviamente, se dúvidas ainda ficaram presentes, essas dúvidas devem ser sanadas e esclarecidas com o especialista, com o veterinário oncologista, porque isso, com certeza, o papel do veterinário nesse momento de esclarecer, de sanar as dúvidas, de mostrar, de pontuar a situação para aquele tutor, isso tem um papel fundamental aí no impacto que toda essa situação vai gerar nesse tutor. Resumindo, podem ficar tranquilos, nem o tutor, nem o pet vai sofrer. Não, é a nossa ideia. Para o futuro, carreira acadêmica ou iniciativa privada? Olha, eu estou tendendo bastante aí para a carreira acadêmica. Parabéns e sucesso pelo seu trabalho. Muito obrigada. Para você contactar o HV, Hospital Veterinário, o telefone está aí na sua tela. Para você contactar o Departamento de Oncologia, aqui da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, o telefone também está aí na sua tela. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Contamos com você.